pela oportunidade que Ele tem nos concedido nesta noite de estarmos aqui na casa do Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. E toda vez que nós chegamos à casa do Senhor, nós encontramos pessoas bonitas como essa que está aqui, né? Pastor Adriano, camisa do Pastor Adriano. Só gente bonita, porque a casa de Deus só tem gente bonita, gente próspera, para a glória de Deus. Os filhos e filhas de Deus são tidos como príncipes e princesas de Deus. Então, não tem qualquer pessoa aqui. A mão que você acabou de pegar mais cedo, você vai pegar daqui a pouco, não é a mão de qualquer pessoa, é mão produtiva. São pessoas ungidas por Deus. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 19, nesta noite. Aleluia, Lucas capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Deus salve. Lucas capítulo 19, versículo de número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Todos encontraram? Louvado seja Deus. E vamos dizer assim a palavra do Senhor. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu a uma árvore para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. E apressando-se ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o retribuo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje, Zaqueu, veio salvação à sua casa, porque este também é filho de Abraão. Assentai-vos nesta noite. Aleluia! Nós estamos em uma campanha, e o tema da campanha é trazendo minha família para dentro da arca. Trazendo a minha família para dentro da arca. Nós conhecemos a história, nós conhecemos o relato bíblico que haveria de haver sobre a terra um dilúvio. Era algo planejado pelo próprio Deus. E Deus dá uma ordem, uma direção a um homem, a um servo de Deus. E a direção era preparar uma arca. E a Bíblia diz que Deus deu àquele servo dele todo o direcionamento sobre o preparo daquela arca. E dentro daquela arca deveriam ser postos duplas de animais, não é isso? E assim se sucedeu. Veio o dilúvio e dentro da arca estavam protegidos todos os animais e a família daquele homem de Deus. Como e onde está a sua família e a sua vida hoje aqui neste lugar? Porque enquanto estiver dentro da arca, a palavra nos ensina e nos dá direção que ela estará segura, ela estará protegida. E diz o texto bíblico que vem o dilúvio, que vem a água, que vem a tempestade, que vem a aflição, que assim estava destinado a vir. E lá estava a dupla de animais secos, pastor, protegidos.
Toda vez que Deus dá um direcionamento, toda vez que Deus dá uma palavra, Ele nos garante vitória. Glória! Havia proteção dentro da arca, havia direção dentro da arca, havia manutenção dentro da arca e havia trabalho dentro da arca. Aleluia! Mas dentro da arca, por mais que não seja citado o texto, também estava Jesus dentro dela. Meu Deus, glória! É Ele que direciona, é Ele que cuida, é Ele que trata, é Ele que faz, é Ele que está trabalhando nesta noite, neste lugar, nesta igreja. Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus agora está passando por Jericó, uma cidade que antes havia sido destruída por Josué na conquista de Canaã. Agora Jesus está ali. Irmãos, os passos de Cristo, todos eles nos moldam e nos ensinam alguma coisa. Analise os evangelhos, analise os textos bíblicos. Você jamais vai ver Jesus passar por um ambiente sem deixar a sua marca, sem deixar a sua história. Aleluia! Por onde Ele passa, Ele deixa o seu cheiro, a sua vocação, a sua maneira de ser. Ele diz: eu estive aqui. Por quê, pastor? Porque por onde Jesus está passando, são histórias que são transformadas, são vidas que são mudadas, são ambientes que são totalmente trabalhados. Meu Deus! Você jamais, você jamais vai ver um ambiente em que Jesus pisou os pés, não ser transformado, não ser trabalhado pela vida dele. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ele passa por um ambiente, é uma mulher que é curada. Oh meu Deus! Ele passa por um ambiente, é um cego que vê, é um mudo que fala. Meu Deus! Aleluia! Que Cristo é esse que esta igreja serve? Que se Ele estiver dentro dela, milagres acontecem, vidas são transformadas, ninguém sai deste lugar da mesma forma que chegou, porque a presença dele muda vidas. Olha! Esse negócio de Jesus pequeno não é o nosso Jesus. Esse negócio de Jesus histórico pode ser o nosso Cristo, mas o Jesus histórico muda vidas quando Ele está nesse ambiente. Aí me diz, eu vou entrar no texto. Quem era você quando chegou a esta igreja? Ou quando chegou à casa de Deus? Quem era você? Igreja como curva de rio, meu irmão. Desculpe dizer isso, mas é a realidade. A igreja como curva de rio. Tudo que não presta vai para lá dentro dela. Quem era você? Matava, roubava, fornicava. Quem era você? E chegou aqui. Jesus passou pela sua vida, como diz os irmãos dessa igreja, te cumprimentou lá na porta. E você diz: não, eu quero Jesus. Quantas histórias não foram transformadas através do convite de Cristo, de Ele estar neste lugar. Eu não sei aonde você encontrou Ele, se foi na sua casa, se foi na rua, na assembleia, na quadrangular, na Deus e Amor. Eu não sei onde você encontrou Ele, mas Ele estava lá e o convite foi feito e a sua vida foi mudada, foi transformada. E você pode dizer hoje: eu sou filho dele. Aleluia! Santo de Israel! Quem era Zaqueu? Quem era Zaqueu? E deixa eu lhe contar. Destruído em questão familiar. Ninguém acreditava em Zaqueu, porque era publicano. E pelo simples fato de ser publicano, o
que se pensava dele é que ele mentia, é que ele enganava, é que ele fazia o errado, porque toda vez que eu digo que ele era um publicano, eu estou dizendo que ele cobrava imposto à mão de Roma, à população daquela época. E os cobradores de impostos não tinham uma imagem positiva, era uma imagem destruída, negativa. E ali estava Zaqueu, rejeitado pela própria família, rejeitado pelos amigos, e aqueles que estavam ao seu redor conheciam Zaqueu como um mentiroso, um enganador. Aí eu vejo Zaqueu triste, cabisbaixo, porque chega um momento na vida do homem que o homem precisa tomar uma atitude. Ele não pode continuar do mesmo jeito que estava. Quem era eu? Quem era pastor Adriano, como eu já vi contando a história aqui? Quem éramos nós na fila do pão às 6 da manhã? E tivemos um encontro com Jesus. Estávamos todos cheios de lodo, cheios de pecado. Ninguém dava nada por nós. Oh, meu Deus! E Jesus olhou para mim, olhou para o pastor, olhou para todos nós, e ele disse: pode ninguém te ver, mas eu vejo de uma forma diferente. Podem olhar para você e não ver qualidades na sua vida, e não ver algo diferente em você, mas Jesus olha para você e vê você como príncipe, como princesa. Ele olha para mim e para você. Quando o mundo diz que não tem jeito, ele diz: tem jeito sim. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você aceita ele, ele te dá um banho com a melhor água que tem, que é o sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. E você que está todo sujo sai limpinho, brilhando. A melanina da pele começa a ficar melhor. Meu Deus, quem era assim, não tinha muita coisa, começa a ficar bonito. Talvez as moças nem olharam para nós lá fora, os irmãos e irmãs. A gente começa a receber um banho do sangue de Jesus, começa a andar lá fora, todo mundo quer casar com a gente, quer ter compromisso com a gente, começa a andar diferente. Andava igual malandro, falando gíria. Daqui a pouco conhece Cristo, começa a falar difícil, começa a vestir diferente. Meu Deus, com o sim que não tinha nada, começa a ter dinheiro, porque ele é Deus da prosperidade. Chega na igreja cabisbaixo, triste, derrotado, sem Deus, sem ninguém. Recebe a Cristo, Cristo te recebe, te dá um banho do sangue dele. Daqui a pouco você está pulando, sapateando, fazendo mistério. Daqui a pouco se chama de maluco lá fora, mas ninguém dá nada por você. Daqui a pouco acontece o que aconteceu com o missionário Vitória e Atuado. Casou, está bem, porque antes receberam um banho do sangue de Jesus, porque talvez lá fora ninguém tinha jeito, mas chegou aqui dentro, tem jeito. Tem jeito. Meu Deus, aleluia. E a Bíblia diz que ele era chefe. Ele não era qualquer pessoa. Ele tinha autonomia, ele tinha autoridade, mas não tinha alegria. Ele tinha condições financeiras, mas não tinha paz. E o que adianta você ter carro, você ter uma vida estável, mas não ter paz ao deitar no travesseiro? É tanta preocupação. Mas a Bíblia diz que Zaqueu agora, além de ser chefe, além de ter um potentado, além de ter o que tem, ele não tinha Jesus. Em um dado momento, Diácono, isso acontece com ele, o que aconteceu com muita gente no Novo Testamento. Ele ouve falar de Jesus,
que Jesus está passando por Jericó. Porque Jesus sai de Jerusalém 24 quilômetros e vai até Jericó. Ele gostava de andar, gostava de comer um peixinho assado, mistério, mas ele gostava. Mistério. E ali está Jesus passando. Os discípulos não sabiam, mas ele sabia que precisava entrar em Jericó, porque ele tinha que mudar a vida de alguém. Ele sabe o porquê ele está aqui. Ele sabe o porquê você está aqui. É porque ele tem que mudar a sua vida e a minha vida nessa noite. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele tem um desejo de se encontrar com Jesus. Mas o que acontece é que ele encontra a multidão. Porque toda vez que o Senhor quer nos abençoar, sempre tem alguém para dizer o contrário. Sempre tem alguém para nos impedir. É sempre a multidão. Chega um momento de vir para o culto, é sempre um problema, é um dilema. Eu costumo dizer que muitas vezes acontece isso, porque um disse-me-dito, a gente costuma chegar atrasado no culto, mas eu chego. Eu não deixo de vir, a não ser que não aconteça o que tem que acontecer. Mas o porquê? Que sempre a multidão tem que interferir na bênção que Deus tem para mim e para a sua vida. É sempre a multidão. É sempre alguém usado pelo cão. É sempre um probleminha, uma dor, uma aflição. Mas eu entendo que Deus permite tudo isso para que eu e você possamos aprender que o que Deus tem para mim e para você não pode ser de mão beijada. Você acha que Deus tem na igreja filhinho de papai? Papai, me dá o carro, papai. Papai, me dá água, papai. Glória. Aí papai vai, toma aqui, filho. Aí se papai não dá, o filho começa a chorar, porque eu fui assim. Começa a chorar e o pai, não, você quer receber de Deus? Você tem que trabalhar, irmão. Na casa de Deus não tem vagabundo. Diante da obra de Deus você não pode ter vagabundo. Eita glória. Porque o vagabundo vai ficar sentado o resto da vida. Eita Deus. Se não aprender a trabalhar, se não aprender a ir atrás do que precisa ser, não vai conseguir nada. E deixa eu te dizer, sem oração não se recebe vitória. Toda ação gera uma reação. E se a reação ela veio, é porque houve uma atitude da sua ou da minha parte. Você quer ser usado por Deus? Nós vamos começar a calejar os joelhos. Nós vamos começar a orar mais, ler Bíblia, consagrar a vida. Porque toda vez que você dá para Deus o que precisa ser dado, a atenção necessária, Ele vai retribuir para a sua vida o que precisa ser retribuído. Eu não sei que negócio é esse, tem gente que quer ser usado na igreja, quer pregar, quer cantar, quer fazer isso e aquilo na casa de Deus, mas quer ficar sentado, não ora, não jejuma, não consagra, não lê Bíblia, não estuda a palavra, não vai ser usado. Deus não vai fazer, porque não temos filhos de papai na casa de Deus. Na casa de Deus nós temos homens e mulheres compromissados, que se fizer para Ele, Ele vai fazer por você. Glória. E a Bíblia diz que lá está Jesus, chegando perto de Zaqueu, e a multidão está no caminho dele. Nós entendemos que toda vez que nós estamos direcionados pelo Espírito de Deus, e que nós temos um fundamento, um princípio e uma direção de Deus, a multidão, ela jamais vai nos atrapalhar. Sabe por quê? Porque nós recebemos direção de Deus. E a direção dada por Deus a Zaqueu naquela hora foi: sobe aí, sobe, figueira brava. A história bíblica diz que era uma figueira brava. Ele não poderia nem subir ali, porque há relatos que somente o contato com a figueira fazia o corpo coçar. Mas Zaqueu não olhou a dificuldade, ele subiu ali. Irmãos, a gente lê o texto
E vê assim, mano, Zaqueu subiu. Mas não é assim não. A história nos registra que ele era um homem pequeno, de pequena estatura. Ele era pequeno, talvez como Paulo, que tinha 1,5 metro de estatura, ou talvez menos. Olha a dificuldade que aquele homem teve de subir correndo, porque Jesus estava passando. E você acha que Jesus andava devagar? Não tinha como. A multidão apertava. Não é tão devagar. E a Bíblia diz que ele sobe em cima daquela árvore, porque ele só tinha um foco, uma visão. Eu quero ver Jesus. Eu quero encontrar Jesus. Olha a determinação desse homem. Tem de ser a minha e a sua determinação. Hoje, quer casar? Determinação. Quer vitória? Determinação. Quer ser usado por Deus? Seja determinado. Quer que Deus use a sua vida como tem usado o pastor Adriano, como tem usado homens e mulheres de Deus por aí? Tenhamos determinação, porque se eu sou determinado, ninguém vai me parar no meio do caminho, não, irmão. Não é um disse-me-disse, uma enfermidade, uma gripe, uma dor. Não, nada vai me impedir de estar no lugar que eu devo estar. E a Bíblia diz que lá está Zaqueu. Aí eu imagino agora os olhinhos de Zaqueu começam a brilhar. Porque toda vez que eu uso de determinação e eu consigo atingir as minhas metas, o que sobe nas minhas veias não é somente sangue, mas é uma reação de alegria, de entusiasmo. Eu imagino agora Zaqueu feliz, porque ele alcançou o objetivo que ele queria ter alcançado. Ele queria ver Jesus, não é isso? Mas só que Jesus tinha para ele algo mais. E a Bíblia diz que Jesus vê Zaqueu primeiro. Você acha que em todos os momentos que Jesus estava passando em algum local e que ele realizou algum milagre, foi o necessitado que viu ele primeiro? Não, mas foi Jesus que veio primeiro. Por quê, pastor? Porque Deus é onisciente.